Olá pessoal, dando continuidade ao nosso ensaio de tração, vamos analisar um pouco mais as outras ligas que tem aqui disponível no laboratório virtual. Fizemos um ensaio de tração com aço estrutural A36 e nós obtivemos um bom resultado com o ensaio. Também temos disponível aqui no nosso laboratório virtual, vou abrir aqui a maleta, alguns outros materiais, tipo esse aqui é o aço A36. Temos a liga de alumínio 2024, a liga de alumínio 6061 e titânio, tá certo? Então a gente pode fazer, eu já fiz esses ensaios, já registrei esses valores desses outros materiais, tá? Vou pegar aqui o de 6061, que eu sei que ele vai levar menos pulsos para poder fazer o rompimento. Vou ver para a mesa, só relembrando um pouco mais como é que é feito o ensaio. A gente vai fazer, pega a amostra, realiza a medida do diâmetro, né? A gente obtém aqui, nesse caso, 5 ponto, deixa eu ver, 5 ponto, deixa eu passar mais para cá um pouquinho, 5,45. Exatamente, 5,45 é a medida desse material, tá certo? Então vou já colocar aqui só para ter ideia, o ensaio que eu fiz anteriormente, deu 5,3 o diâmetro inicial, tá, desse material. Então isso é interessante que esses ensaios desse laboratório virtual não ficam sempre com os mesmos valores, eles vão mudando, né? Eu não vou mais anotar porque eu já fiz esses ensaios, tá, e deu coerente. Só para poder relembrar como é que é feito. Aí a gente faria também a medida do comprimento do corpo de prova, né? Igualmente a gente vem aqui, analisa o paquímetro direitinho, que esse vai dar 36 ponto, deixa eu ver, também é perto do 5, 36,6, tá? Deixa eu ver qual seria a última vez que eu fiz a amostra. 36,1, a última amostra que eu fiz. Então, desse passo agora a gente iria coloca, né? Deixa eu colocar aqui na vista de bancada, abrir aqui as partes móveis, eu vou pular a animação e colocar mover para a garra, fechar a parte móvel. Ele vem com a animação aqui, essa animação eu vou pular, ó, tá? Ele já aparece com a capa da garra. Vou pular a animação também. Pronto, já foi instalado a bancada. Agora a gente ajusta o relógio comparador aqui em cima. Vamos lá para a bomba manual, né? Fechar o registro e começar o bombeamento. Inicialmente o relógio comparador não está tocando na parte de cima, a gente vai dar uma pré-carga até que o relógio comparador seja acionado. Vamos lá, pronto, agora o relógio comparador foi acionado, a gente vai fazer um ajuste aqui do zero, estou mexendo lá no relógio comparador, tá, para poder zerar, pronto, aí nosso mostrador está zerado aqui e dá para começar já os ensaios. Registra esse valor inicial, aproximadamente 5 kg por centímetro quadrado, para o deslocamento que a gente considera como zero, né? Então aqui está o valor registrado praticamente, tá certo? E a gente vai passo a passo, né? Bombeando aqui a nossa alavanca e vai registrando os valores que vão sendo determinados. Aqui a pressão e o deslocamento. Esse início, né, a gente lembra do gráfico lá do aço, tá? A gente tem o que? Pouco deslocamento e muita pressão, a variação de pressão. Depois, aqui vai nesse trecho inicial de escoamento, né, varia-se pouco o alongamento, mas a pressão no manômetro, né, vai variando bastante, tá certo? Que essa pressão no manômetro a gente vai depois converter para tensão, tá ok? Então a pressão no manômetro vai variando
pouco, ou vai variando muito, e a deformação lá o alongamento no relógio comparador vai alterando um pouco, né? Então a gente vai bombeando, que a gente está justamente, ó, nessa região, ó. A pressão aqui, a gente está olhando a pressão, altera-se, né? E praticamente quase nada se altera lá no alongamento com relação ao relógio comparador. Então a gente se encontra nessa primeira região lá, tá? Vai bombeando e vai anotando cada resultado desse. E vamos lá seguindo, só bombeando. Esses valores, considere que foram já anotados aqui, ó, todos os valores do alongamento do manômetro, né? A gente vai convertendo essa pressão do manômetro em força, que eu converto em quilograma-força, depois para newton, sabendo da área do corpo de prova, eu converto em tensão, tá certo? Do alongamento e do comprimento inicial, eu converto em deformação. Então são esses dados de tensão e deformação aqui, tá, que a gente está obtendo para poder construir esse gráfico, né? Certo? Só relembrando, continua o bombeamento. Enquanto ele estiver aumentando a pressão e a deformação estiver pequena, ele está naquela região inicial, tá? Deformação pequena aqui ainda, né? E a pressão aumentando. Continua. Ó, agora o relógio comparador deu já um salto, tá vendo? Agora ele já saltou bastante. Então a gente já está passando para essa região aqui, tá? A gente já está saindo dessa região, está passando para essa outra. Tanto a pressão como a deformação está sendo alterada drasticamente, tá? E daqui a pouco a pressão vai ser alterada pouco, né? A pressão vai ficar praticamente constante, não vai ter alteração daqui para cá de altura, né? De um ponto para o outro, mas sim na alteração horizontal, tá? Vertical, que é a pressão, não vai estar alterando, tá? Vamos lá. Olha aí, vamos ver agora o manômetro vai estar variando, o relógio comparador está variando bastante agora. Quem está variando um pouco agora é o manômetro, tá certo? Estamos já passando justamente nessa região. Está tendo grandes deslocamentos para pequenas pressões aqui do manômetro, tá? Pouco altera e a alteração aqui no relógio comparador está sendo grande. Estamos nessa segunda região e vai até que ele vá romper, tá certo? Tá nessa região aqui, ele vai começar a fazer a estricção. Olha aqui, ó, o corpo de prova, quando a gente dá uma bombeada aqui na alavanca, né, aparece um zoom do corpo de prova e desse zoom a gente já começa a verificar que está havendo um estreitamento na parte central, que é a estricção, que vai começar a possibilidade de haver ruptura, tá? Cada vez mais afinando o nosso material, tá certo? Já deu uma descida agora na pressão, ou seja, já está perto, então a gente desceu a pressão, a gente já está no ponto de queda, tá? Está diminuindo a pressão do manômetro, tá ok? Então já está caindo aqui, então está perto de acontecer a ruptura do material. Ó, rompeu. Tá certo? Então assim, rapidamente a gente mostrou para vocês o ensaio, os trechos dos gráficos, né? Tá, e aí rompeu o material. O que a gente vai fazer agora? Vamos retirar o nosso corpo de prova, fazer as medidas finais. Primeiro eu vou ter que tirar ali para poder tirar o material, vou tirar a pressão da bomba. Vamos retirar aqui, remover a parte móvel, vou pular a animação. E remover o corpo de prova, mover para a mesa. Esse corpo de prova, lembrando que a gente vai medir o diâmetro, né, do corpo de prova final e também medir o comprimento final, tá certo? Vai aqui e mede o comprimento. Tá? Então essas informações eu já fiz, vocês já viram como é que é feita essas informações. Coletei esses dados. O diâmetro inicial, a gente acha a área inicial e o comprimento inicial. Depois, o diâmetro final, acha a área final e eu também obtive o comprimento final, certo? Agora o detalhe é aqui no gráfico de alumínio, diferentemente lá do gráfico de aço, deixa eu voltar o gráfico de aço, a gente tem evidente a tensão de escoamento. No gráfico de alumínio não tem tão evidente a tensão de escoamento. Então, qual é a regra, né?
A regra é quando você não tem um gráfico desse, com a tensão de escoamento tão evidente, então você pega, a partir da deformação de 0,002, tá? Aqui está escrito esse detalhe, né? Nessa parte aqui a 2%, ou seja, 0,002 milímetros por milímetros. Então é esse pontinho aqui, tá? Que a gente está colocando. Então aqui, cada tracinho desse, né, vale 0,02, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, tá aqui. Então ele vai começar aqui, a partir desse ponto, 2, 4, 6, 8, 10, tá? A gente vai traçar, tá vendo aqui é uma reta normal, ó, eu tô desenhando uma reta, a gente vai traçar uma reta paralela à inclinação da área de tensão, da área de elástica, né, deformação elástica, tá? Eu vou traçar um gráfico e vou verificar aonde intercepta aqui no gráfico. Que ponto é esse? Tá certo? É o ponto 282, no caso do amostra 2, né? 282.005. Então aqui ajustar, peguei a amostra errada, 28 aqui. 282. Então esse ponto aqui, deixa eu colocar aqui sem. Aqui eu pego o ponto errado. Vou pegar esse ponto aqui. Seria esse ponto aqui, 282, certo? Colocando ele paralelo. Então aqui vai ficar a tensão de escoamento. Também pega justamente, é interessante que vocês vão ver que eu estou pegando de forma manual, né? M47 e também o N47. E a deformação da tensão. A gente obtém o modo de elasticidade e a porcentagem de alongamento do nosso corpo de prova e também a porcentagem de redução de área. Então são as informações que a gente pode obter, tá certo? Então não é tão evidente, né, como o aço, que a gente conseguiu aqui observar bem o local da tensão de escoamento. Outra coisa interessante é você ver que a inclinação é um pouco maior, né? Ele se deforma mais com a mesma pressão, né? Com a mesma tensão, tá certo? Aplicada no material. Então, tanto no alumínio, tá? Como também tem outro alumínio aqui, tem o mesmo comportamento, né? São as mesmas características, tá certo? O 6061, o 2024, observe que foram as mesmas, aparentemente o gráfico é bem parecido, o que vão mudar são os valores, tá? de tensão, de ruptura, e também observe que o detalhe aqui, a tensão de escoamento desse alumínio em torno de entre 250 e 300, desse alumínio aqui já é maior, tá vendo? Acima de 400 megapascal. Do aço, a tensão de escoamento foi em torno de 250. Do titânio, a tensão de escoamento, ó, mais do que 900 megapascal. Tá certo? Então, a gente vendo os gráficos em separado, a gente não tem ideia, né, a diferença de um gráfico para o outro, né, de um material para o outro. O titânio também a gente tem essa mesma tendência, né, de fazer essa regrazinha do 0,002 para poder fazer a determinação da tensão de escoamento. Então, fazendo a comparação aqui, ó, entre os gráficos, aqui está o nosso aço estrutural, né? A tensão de escoamento dele está aqui embaixo, ó, ok? Olha a tensão final do titânio, é muito maior, né? Agora, qual a vantagem então do aço em relação ao titânio? Eu fiz um zoom desse trechozinho aqui, ó, né? Só desse trecho, pegando só a parte da tensão de escoamento, tá? Para a gente ter mais uma visualização mais detalhada, tá bom? Então, nesse caso, você observa que a inclinação do aço é maior aqui, né? No caso, é mais em pé, mais íngreme a parte da região de escoamento. Ou seja, ele se deforma pouco nessa região, né? Quando se coloca uma carga. Aqui o titânio vai se deformar mais do que ele nessa região aqui, né? O alumínio também, os dois alumínios também, tá certo? Então você tem que levar em consideração que depende da sua solicitação, se você permite que seu material se deforme mais com relação a determinada carga, você pode utilizar um material ou outro, né? Quando
sua tendência é ele ter mais resistência final, né? Obviamente o titânio ele consegue ter essa resistência final, uma tensão de escoamento melhor, tá certo? Mas sabendo que ele vai se deformar mais do que o aço, né? Então você tem que levar em consideração essa deformação nessa parte aqui de escoamento, tá ok? Então aqui a gente vê direitinho, né, a comparação dos materiais, que a gente é possível fazer os ensaios ali no laboratório virtual, tá bom? Então pessoal, muito obrigado novamente, até a próxima.